A nova temporada do Visão e Negócios começa agora. Muito conhecimento e a visão dos maiores empreendedores do Brasil. Negócios inovadores e disruptivos que estão alavancando nosso país. Sob o comando de Janguié Diniz, nossa jornada se inicia no Nordeste do Brasil, com matérias especiais com grandes empresários que estão fazendo a diferença. Começa agora o Visão e Negócios. Bom dia, obstinados e obstinadas de todo o Brasil. O programa Visão e Negócios está no ar, com foco em informação relevante para quem constrói e decide, aqui na Record News, viu? Vamos falar de inovação, estratégia e gestão, com olhar prático e atual. Um espaço para quem valoriza conhecimento aplicado. Começa agora o nosso programa Visão e Negócios. Visão e Negócios, com Janguié Diniz. Obstinados, propósito não é discurso vazio. Hoje falamos sobre trabalhar com propósito, ou seja, trabalho com propósito. Ter propósito é entender por que se faz o que se faz e como isso se conecta com algo muito maior do que apenas resultados financeiros. Durante o programa, vamos discutir como o propósito direciona escolhas, fortalece a equipe e dá sentido ao crescimento. E no final, eu volto com um insight especial, um insight para refletir sobre o seu propósito profissional. E para começar, vamos conhecer um convidado especial no quadro Empreendedores Obstinados. No quadro Empreendedores Obstinados, nós apresentamos pessoas que encontraram sentido no que fazem e transformam o propósito em ação. História de quem construiu caminhos alinhados a valores, a escolhas e visão de futuro. Hoje recebemos aqui o empresário Edgar Palmeira, que é sócio administrador da Super Paver Asfaltos, empresa que atua no setor de infraestrutura e obras de urbanização, com forte presença em pavimentação, mobilidade urbana e desenvolvimento de soluções para cidades. Com a trajetória marcada pela gestão eficiente e foco em crescimento sustentável, Edgar vem compartilhar sua experiência, sua visão de mercado e os caminhos que têm impulsionado a atuação da Super Paver. Mas antes de começar, eu quero apresentar para nossos telespectadores e para os internautas um pouco do mercado de atuação do nosso convidado. Vejam aí. Uma pavimentação mal executada é um problema que cresce a cada chuva. Rachaduras, infiltrações e o desgaste precoce não apenas prejudicam o tráfego, mas geram custos de manutenção que drenam orçamentos e comprometem a segurança de quem circula. Muitas vezes, a busca pelo menor preço ignora a qualidade técnica do asfalto e a precisão da aplicação. O resultado? Obras que precisam ser refeitas em pouco tempo, paradas constantes para reparos e um prejuízo invisível que afeta a logística e a valorização do patrimônio. Para garantir resultados perenes, a infraestrutura exige tecnologia e domínio técnico. É fundamental contar com uma parceira que entregue não apenas massa asfáltica, mas engenharia aplicada. Da terraplenagem à drenagem, o uso de materiais de alta performance e equipamentos modernos é o que garante um asfalto capaz de suportar o tempo e a carga. Investir em infraestrutura de qualidade é garantir economia no longo prazo. Com a expertise certa, o solo se torna base sólida para o crescimento. Edgar, prazer enorme tê-lo aqui no programa Visão e Negócios, aqui na Record News. Muito bem-vindo. Eu queria que você começasse aí falando um pouco sobre a sua trajetória, a sua história, para depois a gente entrar no empreendedorismo e falar sobre o seu setor, sobre a sua empresa. Perfeito. Me chamo Edgar Palmeira, eu tenho 41 anos, casado, pai de 3 meninos e comecei, na verdade, pelo direito. Eu sou... Você é advogado? Advogado de formação. Eita, colega. E quando eu me formei, na verdade, eu pensei em montar algo que seria apenas para não ficar parado enquanto eu passasse no concurso que eu queria estudar para juiz. Montei uma empresa de locação para equipamento de obras civis, alugava geradores, escoramento, enfim. Só que a coisa começou a dar tão certo que daqui a pouco eu já estava no nível
financeiro, né, mas nessa pegada Começou a ganhar dinheiro. do que eu queria como meta, como juiz. E também me despertou aquele sentimento, né, de que não queria ficar ali preso dentro de uma sala, queria realmente sair para o mundo e empreender. Então, a partir daí, foi um movimento sem volta e parti para a construção de casas também. Da construção das casas surgiu o asfalto em minha vida e do asfalto, até hoje, eu me abracei e estou com ele até hoje. Você montou uma construtora. E quanto tempo você ficou com a construtora? Eu, na verdade, construí casas populares durante um período. Minha Casa Minha Vida? Minha Casa Minha Vida. Mas foi naquela época em que o mercado, acho que com a Dilma, ele deu uma queda. E eu vi essa oportunidade na parte de asfalto. Então, parti para a área de pavimentação. Certo. E como é esse mercado da Superpaver? Isso. Como é esse mercado da Superpaver? Como é a demanda, a clientela? É só governo, não é? Privado? Pelo contrário, basicamente ele se divide em público e privado, e eu basicamente fundei a Superpaver pensando na demanda que existia para o privado, que eu sentia que era muito carente. As empresas têm contratos públicos muito grandes e elas dão aquele foco, eles botam o funcionamento da fábrica deles para aquela obra específica. E aí ficava aquela demanda, né, carente do privado, querendo executar obras, querendo fazer um estacionamento de um shopping, querendo fazer uma pista de um aeroporto, querendo fazer alguma coisa, um condomínio, e eles ficam à mercê da disponibilidade de quando a obra está terminando para pegar a obra deles. Foi aí que eu vi esse gap aí, e eu disse, é aí que eu vou entrar. E um filão aí, né? Filão do setor Exato, privado. Então eu dimensionei usina, dimensionei equipe, eu fiz tudo direcionado para o privado. Eu primeiro quis montar uma empresa que tivesse uma base muito sólida, que fizesse uma carteira de clientes, que realmente tivesse uma atividade de empresa e não simplesmente de um concorrente de licitações. Então montei uma empresa com a estrutura profissional para depois começar a abrir para o público. A sede da Superpaver é onde? Em Maceió, Alagoas. Maceió, Alagoas. Mas você trabalha no Brasil inteiro? A gente está expandindo para o Brasil inteiro. Inclusive, quando a gente conheceu o CSE, justamente com essa visão que eu queria entender, que eu queria modelar da escalabilidade, como é que poderia ser feito isso. Você quer escalar, né? Exatamente. Quer chegar no Brasil inteiro. Mas me diga uma coisa, esse produto seu, asfalto, demanda de muita mão de obra, não demanda? Sim. E é fácil ter essa mão de obra especializada nesse setor? Não é fácil, e inclusive é um dos desafios que nós abraçamos. Tanto na parte dos engenheiros, o engenheiro geralmente quando se forma ele quer pular para a parte de civil, prédios, casas, construções, exatamente. Então nós estamos desenvolvendo, eu fiz uma área específica dentro da sede de nossa empresa para parceria com universidades e faculdades. A gente quer que todos os universitários passem lá, né? A gente está ofertando cursos, workshops, para que o universitário conheça o nosso ambiente, que ele possa se integrar tanto a parte de indústria, que é a produção do asfalto, quanto também a parte de obras. Você criou uma espécie de universidade corporativa dentro. Perfeito. A gente chama de Universidade Superpaver. Superpaver. Isso. Treinando o pessoal. Treinando o pessoal. Você treina a sua própria mão de obra. Eu treino a mão de obra também e vou além. Entes públicos como prefeitura, por exemplo, muitas vezes a prefeitura deixa de comprar porque ele precisa gerar um volume mínimo que atenda a um caminhão cheio ou a uma equipe disponível para ele. E a gente agora está treinando as equipes da própria prefeitura, porque um servente consegue também fazer esse serviço dentro do escopo do trabalho dele, apenas com a nossa qualificação. Nesse setor, quais são os principais desafios? Primeiro de tudo, é um setor que ele ainda é muito apegado ao obsoleto. Ele ainda tem muitas práticas antigas. Quando você chega em algumas cidades, é comum você escutar um engenheiro dizer: eu trabalho há 30 anos com isso, eu nunca vi fazer dessa forma, quando você leva uma tecnologia nova. Então ainda tem uma dificuldade muito grande de mudar a concepção. Lá em Alagoas fizemos um trabalho muito interessante em relação a isso e hoje a gente está colhendo os frutos de 10 anos de trabalho para conseguir, de fato, mudar essa percepção. Então, essa visão, né, digamos assim, do nosso cliente é basicamente o que a gente enxerga de maior dificuldade, mas que a gente já superou e que a gente já está numa nova etapa hoje. Muito bem.
E como é que você foi parar no Código Secreto da empresa? Como é que você ouviu falar sobre o Código Secreto da empresa e depois foi para o Million Business Network? O Edgar, ele faz parte do nosso programa de mentoria, né, de alta performance empresarial, o Million Business Network. Então eu queria que você falasse um pouco sobre a experiência no Código Secreto da empresa e depois no Million Business Network e o que isso está ajudando a melhorar a sua vida e os seus negócios. Perfeito. Eu fui convidado por um amigo que já participava, o Gustavo. Ah, foi Gustavo? Gustavo, isso. Gustavo me chamou. Já esteve aqui conosco, a gente inclusive já gravou um programa com ele e ele vai, não sei se já foi ao ar ou vai ao ar em breve. Perfeito. Ele me convidou, eu ainda não entendia qual seria de fato o tema principal ali. O objetivo. O objetivo, isso. Então comecei a entender como que eu poderia aplicar a escalabilidade, né, toda a parte da gestão da empresa ao meu momento, porque eu acho que isso é muito importante, e teve uma sinergia muito grande. Então, quando eu entrei lá, a cabeça explodiu. Voltei para Maceió, vou dizer, para a gente juntar os cacos ali e realmente aplicar, é fantástico, porque você tem uma empolgação grande, né, com o que você está aprendendo. Começou a implantar as técnicas, as ferramentas? Sem dúvida, sem dúvida. E as estratégias, até o seu olhar para a própria equipe, para os seus processos, para o seu produto, tudo muda, sem dúvida. Você começa a enxergar mais além. Eu faço muita analogia lá na empresa que eu comecei a virar um enxadrista, eu comecei a pensar 2, 3, 4 vezes ali na frente. Começou a pensar estrategicamente. Né? Exatamente. Porque as pessoas pensam muito no operacional e esquecem as estratégias. Perfeito. Exatamente isso. Muito bem. E o Million Business Network? Depois você entrou na nossa mentoria de alta performance empresarial. O que tem representado o Million Business para você em termos de negócio, de crescimento? Primeiramente, essa rede de network, né? O network, o high level, ele lhe dá um dimensionamento totalmente diferente do que você é acostumado ali no seu local, pelo menos ali onde a gente atua. Então, ele expande como o seu companheiro ali de MBN está enxergando o mercado dele, o seu mercado e a conjuntura toda. Então, você tem uma visão muito mais macro da coisa, você começa a se cobrar muito mais, você eleva seu nível de cobrança consigo mesmo e é o que você leva para a sua empresa, para o seu colaborador. E é aí que todo mundo começa a crescer muito mais rápido, a curva de aprendizado fica muito menor e a coisa se eleva de uma forma exponencial. Se uma pessoa, um empresário, chegar para você e disser, me dê 3 motivos para eu fazer o CSE e entrar no MBN, quais seriam os 3 motivos que você daria? Primeiramente, você vai ter uma visão que você não tinha, você acha que conhece, você não entende tudo da forma como você está pensando ali só no local. Né? Exatamente. Gestão, governança, estratégia. Exatamente. Você começa, como falamos, da estratégia também, você diminui drasticamente essa questão de apagar incêndios, né? Você não espera mais a coisa acontecer, você já vai para uma gestão de previsibilidade. E terceiro, realmente esse networking é fantástico, essa cadeia aqui, ela lhe faz crescer, te dá uma sinergia muito grande com o local onde a gente quer chegar. E a questão da mentalidade, você já adquiriu, porque dos pilares das premissas é exatamente fazer com que o membro do MBN ele se livre de uma mentalidade limitada, fixa, e adquira uma mentalidade multimilionária, bilionária, né? Que eu chamo de mentalidade obstinada. Você já tem consciência de que você pode chegar à casa do bi? Eu não tenho a menor dúvida em relação a isso. Principalmente o que a gente conversa muito sobre modelar, né, Janguier? A gente começa a entender os nossos modelos, como que eles chegam, o que eles passaram, e você começa a se enxergar lá. Antes eu não me enxergava lá. Antes eu nunca pensei que eu poderia estar galgando um faturamento anual de 1 bilhão. Hoje eu já consigo enxergar isso aí. Então a sua mentalidade muda totalmente. Falou em faturamento, e qual é a margem de lucro desse setor seu? A gente... Margem de EBITDA, de lucro? Isso, a gente... Entre indústria, serviço, a gente fazendo a média ali, a gente fica entre os 20% a 25% ali. É uma margem boa, não é ruim não, né? É uma margem boa. Obstinados, hoje o tema do nosso programa é trabalho com propósito. E mais para o final do programa, eu vou voltar com alguns insights importantes sobre esse tema, viu?
para quem está nos acompanhando aí. Então, continue acompanhando, vamos passar alguns insights. Mas eu quero saber do amigo Edgar aqui, sobre uma pergunta sobre o tema aqui. Como trabalhar com propósito influencia suas decisões e a forma como você conduz o seu negócio daqui para frente? Na verdade, trabalhar como propósito deveria ser a primeira premissa para quem está montando um negócio. Por quê? A partir daí você sabe que tudo vai se basear naquilo. Se você não sabe no que você está se baseando, qualquer lugar é lugar, qualquer caminho é caminho. E se você tem aquela premissa, você tem aquele propósito, você sabe como que cada decisão, como que o colaborador vai lhe enxergar, como que você vai se apresentar ao cliente. Enfim, tudo é moldado em torno daquilo ali. Qual a sua visão daqui a 2, 3, 5, 10 anos? Ou seja, quais os passos para o futuro da sua empresa e do empreendedor obstinado Edgar? Nós temos hoje 2 metas para 2026, que são inovação. Nós, inclusive, viajamos ano passado para a China, uma viagem sensacional. Se a gente falou aqui de abrir e expandir a mente. E esse ano a gente vai para o Vale do Silício. Os membros do Million Business Network vão fazer uma viagem de experiência lá no Vale do Silício. Vamos visitar várias empresas do setor de tecnologia, né? Estarei lá com vocês. E a China foi um lugar que também abriu a nossa mentalidade de uma forma fantástica. Então, já pretendo voltar à China ainda agora, até abril. Eu estou indo para a China de novo, para de fato realizar tudo que foi visto. A gente compilou aqui, complementei meus estudos e agora estou indo lá para de fato trazer o que a gente viu. A gente viu muita coisa sobre inteligência artificial, sobre como ela pode conversar com a aplicação em campo. É coisa que eu nunca vi aqui no Brasil. Então a gente está tentando moldar algo para trazer os veículos autônomos, algo que a gente consiga, já tem algo bem desenhado sobre isso. E além da tecnologia, eu estou focando na escalabilidade e aí sim a gente vai agora abrir esse ano a parte de franqueamento da empresa e aí a gente vai para o Brasil todo. Muito bem. Você falou em inteligência artificial. Você está usando já na sua empresa inteligência artificial? Uso no comercial. A gente fez uma introdução pelo comercial, pelo marketing. Você já entrou em contato com o Lucas da EduLabs, que é a empresa de inteligência artificial? Já sim. Pessoal muito competente, inteligência indico artificial, demais. Você pode usar no marketing, na captação, na retenção do cliente, na venda, na cobrança. Exatamente. No CRM, no relacionamento com o cliente, pode usar tudo. Exato. E a gente não quer parar por aí. A gente vai continuar. A ideia é estar sempre na vanguarda, sempre à frente do que a gente tiver. Eu passo isso muito para meus colaboradores. Estejam sempre inquietos, sempre vendo o que está acontecendo. Não vamos permitir que a gente pare no tempo, porque já ficou muito tempo parado esse setor. Então vamos trazer. Se não trouxeram, vamos ser os responsáveis por isso. Então é isso que a gente está buscando. E até o outro lado do mundo a gente vai. Quantos colaboradores? A gente hoje está com próximo de 100. Varia um pouquinho com as obras. Com as obras a gente varia, tem sempre uma flutuação, mas a gente está nessa média de 100. Quem são os seus 3 modelos hoje? Eu gosto muito, primeiro, eu vou ser bem honesto, não quero parecer aqui que estou fazendo média, mas desde que eu entrei no CSE, você abriu muito a minha mente e eu vou lhe dizer, Janguier, na China você me mostrou uma forma de pensar totalmente diferente, assim, que eu fiquei seu fã. Quando entramos na BYD, que você me questionou, eu digo, o que você entendeu disso aqui? E quando você me passou sua visão, eu disse, caramba, é assim que ele pensa. E foi aí que eu abri a minha mente. Então eu tenho realmente você como uma grande referência. E gostei muito sempre do modelo da Apple também. Steve Jobs, né? Steve Jobs, exatamente. E do próprio Elon Musk também. Eu tenho um apreço pelo modelo dele, claro que com algumas ressalvas aqui, outra que a gente entende que dá para adaptar para o nosso negócio, né? Mas é algo que alguém, no caso, que me inspira também. Qual é a maior empresa do seu setor no Brasil? Hoje eu não tenho como dizer qual é a maior. Né? Mas fatura quanto? Ela fatura para mais de 5 bilhões. 5 bilhões. Então, você tem que modelar essa empresa também. Exatamente. E esses empresários. Exatamente. Modela também no seu setor, né? Isso. E é uma inovação esse modelo de escalabilidade pelas franquias. Eles não têm. Eles fazem o quê? Participam de concorrências pelo Brasil e a partir dessas concorrências eles vão
Faz né, parceria. fazendo as locações ali. Modelo interessante de escalabilidade. Então, o que eu faço? Eu quero ir por outro lado, que seriam as franquias, e a partir da franquia montada, eu ter a possibilidade de participar já com a estrutura pronta. Já está Que é muito mais fácil. Já está trabalhando nas franquias? Quero estar lançando esse ano, ainda a franquia até junho. Muito bem. Então, deixa a mensagem final aí para aqueles que querem empreender com sucesso. A mensagem que eu gostaria de deixar, na verdade, eu posso dividi-la em 3. Primeiro, encontre alguém em quem você vá se modelar. Então, pega aquela referência, estuda essa pessoa já passou por um caminho gigantesco, seja de forma positiva ou negativa, ele aprendeu onde ele errou, onde ele se deu bem, então modele essa pessoa, porque você vai encurtar demais o seu caminho. Segundo, conselhos, tente receber conselho de quem realmente fez, não simplesmente de quem quer dar uma opinião. Eu acho que é importantíssimo você ter um conselho de quem realizou, de quem passou, de quem sabe realmente qual que é o caminho ali. E por último, você está sempre inquieto. Eu sempre estou inquieto, eu nunca estou satisfeito, eu sempre estou buscando algo a melhorar. Eu sempre estou atrás da tecnologia que está saindo hoje ainda, né? Nem ontem. Eu sempre estou atrás da pessoa que está com o melhor conhecimento, porque a gente não pode deixar que simplesmente a coisa fique como está durante anos e anos e anos, porque você vai ser ultrapassado, sem dúvida. Então você não pode deixar que alguém lhe ultrapasse. Fique sempre na vanguarda, fique sempre à frente no movimento do seu negócio. Tem que ser um inconformado com o possível, né? Com o status quo. Exatamente. Tem que procurar se pautar pela filosofia oriental Kaizen. Hoje melhor do que ontem, amanhã melhor do que hoje. Melhor. Eu falo muito de Janguier, de estar sempre, eu uso muito essa palavra, esteja inquieto. Sempre inquieto. Se estiver satisfeito é porque tem alguma coisa errada. Maravilha. Quero te agradecer, né, pela presença, pela troca de experiências aí, por você compartilhar a sua história, a história da sua empresa, né? É um prazer muito grande receber empresários como você, especialmente membro do Million Business Network aqui no nosso programa, no nosso quadro Empreendedores Obstinados. E você que está nos acompanhando, meu amigo, fica com a gente, porque daqui a pouco eu volto com um insight especial sobre o tema de hoje, que foi o que é trabalho com propósito. Firme o passo, pega o ritmo, seja obstinado que dá. Como eu disse no início do programa, agora é o momento de aprofundar o tema de hoje, que é trabalho com propósito. Trabalhar com propósito vai muito além de cumprir tarefas ou alcançar metas. É entender o porquê por trás de cada ação e reconhecer o impacto que o seu trabalho gera na sua vida e na vida das pessoas ao seu redor. Quando existe propósito, o trabalho deixa de ser apenas uma obrigação e passa a ter significado. As decisões ficam mais claras, o esforço ganha direção e o cansaço encontra sentido. O propósito, ele funciona como um eixo que organiza escolhas, que organiza comportamentos e prioridades. Trabalhar com propósito não elimina desafios, mas fortalece a capacidade de enfrentá-los. É ele que sustenta a constância nos dias difíceis e mantém a motivação viva quando os resultados demoram a aparecer. Pessoas guiadas por propósitos não desistem fácil, porque sabem exatamente por que começaram. E aqui vai um ponto fundamental. Propósito não é algo que se encontra pronto, é algo que se constrói ao longo do caminho. Ele nasce da reflexão, da prática e da coerência entre o que se acredita e o que se faz todos os dias. E o programa Visão e Negócios fica por aqui, viu? Até breve. Firme o passo, pega o ritmo. Seja obstinado que dá. Visão e Negócios,